Olá, meus queridos alunos, aqui é o Wesley, professor de História. Nós vamos falar sobre a construção da República Brasileira. Essa é uma aula para a semana 1 do PET 2 do 9º ano. Esteja bastante atento a essa aula, vou dar bastante matéria, bastante coisa que vai ser muito útil para você, não só para fazer as atividades, mas como é útil para você compreender esse período histórico. Basicamente, o que nós vamos falar é da Primeira República, tá bom? Tratando dessa Primeira República, nós precisamos falar que a República foi proclamada no dia 15 de novembro de 1889, um golpe militar dado pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Nesse dia foi implantado o governo provisório e nós temos esse início desta Primeira República, que anteriormente era chamada de República Velha, mas por ser um termo bastante pejorativo, nós preferimos substituir por Primeira República. E a Primeira República ela se estende entre 1889 a 1930, né, entre o golpe da República e o golpe de Getúlio Vargas. Golpe é uma palavra bastante repetida na história do Brasil. Então, isso aí é uma continuidade, é coisa que você vai ouvir muito esse ano. A Primeira República ela pode ser dividida em duas etapas. A primeira etapa é a República das Espadas e a segunda, a República Oligárquica ou República do Café com Leite. Então, temos aí dois períodos. O primeiro período, entre 1889 e 1894, nós temos dois presidentes militares, Marechal Deodoro, que foi até 1891, e o seu vice, que tomou a presidência depois de 1891 até 1894. Cumpre-se dizer que Floriano nunca deveria ter sido presidente. Ele também, a gente pode considerar um golpe aí também. Então, vamos lá. A República das Espadas, né, eu já disse a respeito da questão aí da duração, dos dois militares. O foco era manter a ordem e centralizar o poder, ou seja, poder centralizado, não autonomia para os estados, não autonomia para municípios, mas poder centralizado no governo federal. Okay? Reprimiu movimentos como a Revolta da Armada, que também são militares, só que da Marinha, e a Revolução Federalista. O que é o federalismo? É você querer autonomia para o seu estado, para a sua unidade federativa. Então, o federalismo seria isso. Então, isso ocorreu no Sul, mas foi violentamente reprimido. Talvez, se você me ouviu em outras aulas de outras revoltas, você certamente me ouviu falar isso, violentamente reprimida. Esta também é uma característica bastante importante, bastante contínua no Brasil. Essas revoltas populares, essas revoltas contra a força estatal, elas são violentamente reprimidas sempre. E isso, nas próximas semanas também, nós teremos alguns capítulos dessas histórias, né, dessa história, falando dessa repressão. Foi um período de grave crise econômica, causada principalmente pela política do encilhamento, e também foi elaborada a Constituição de 1891, dentro desse período. Então, acontecimentos importantes, eu vou destacar esses dois últimos, para que nós possamos compreender bem. Nas próximas aulas, nós vamos trabalhar um pouco das revoltas e das revoluções, né? A revolução, entre muitas aspas, aí, de revolução federalista, mas as revoltas que foram acontecendo aí no período da Primeira República. Então, vamos lá. A política do encilhamento. Você está vendo a imagem de um cara, de um homem sendo selado, né? Colocando uma sela de cavalo em cima dele. E basicamente encilhamento é isso.
Seria você colocar a sela no cavalo para prepará-lo para a corrida, né? Aquele período você tinha um esporte, né, do hipismo, as corridas no Jockey Club, e isso movimentava bastante a cidade do Rio de Janeiro, e, enfim, existe essa ligação entre o encilhamento com o sentido que se dá a esta política. Então, a política de encilhamento era uma tentativa de industrialização, de preparar o Brasil para a industrialização. Então, o Brasil era o cavalo e que estava sendo preparado para a industrialização. Foi feita pelo ministro da Fazenda do governo provisório, Rui Barbosa, um governo militar com um ministro da Fazenda tendo ideias mirabolantes, a gente vê por aqui, né? Então, vamos lá. O ministro adotou uma postura de incentivo à industrialização no Brasil. Ele buscava imitar um pouco os Estados Unidos, dando aí créditos, né, livre aí para a galera, para que o Brasil fosse industrializado. Qual que era o problema? Não tinha garantia de pagamento, né? Eles não avaliavam a possibilidade, né, a garantia da pessoa pagar, e isso provavelmente poderia causar muitos problemas como causou. Então, vamos para o próximo slide. Esse processo fez com que o governo precisasse injetar grande quantidade de dinheiro na economia. Isso significa imprimir dinheiro. Isso é problemático, né? Por isso que talvez a gente pense em soluções muito simples para, por exemplo, combate à pobreza. Já que tem muita gente pobre, já que a galera está empobrecendo, já que o pessoal está perdendo o emprego, vamos imprimir dinheiro e criar uma bolsa para que a pessoa receba esse dinheiro. O que acontece? Mais dinheiro em circulação, menor valor da moeda. É um fenômeno aí de mercado. Vocês aprendem em geografia a questão da oferta e da procura. Então, se você tem um determinado produto em abundância no mercado, a tendência é do valor desse produto abaixar. E isso não é diferente, né, com o dinheiro. Quanto mais dinheiro injetado na economia, menor o valor da moeda. Então, isso fez com que ocorresse a inflação. O que é a inflação? É a alta nos preços. Então, você vai aumentando o índice de inflação por causa do excesso de dinheiro na economia. E esse fato causou grandes prejuízos nas diversas classes sociais, mas todos sabemos que, principalmente nas classes desfavorecidas. Principalmente o pobre que não tem o poder de compra, é o pobre que vai ser prejudicado, o recém aí, liberto da escravidão, que estará aí em maus lençóis, desprotegido pelo Estado, né, esquecido pelo Estado. Então, nós precisamos observar por esse ponto de vista. Por último, aí, nós temos que somente no governo Campos Salles, aí já em 1906, que esse problema foi amenizado, foi parcialmente resolvido por meio do controle da emissão de moedas e começou-se a industrialização, aí, começou-se a incentivar a industrialização nesse sentido. Outro ponto importante é a Constituição de 1891. E aqui, fazendo algumas considerações bastante importantes a respeito do conceito de cidadania, quem participa do processo político. No Império, nós tínhamos aí limitações muito grandes a respeito da participação política. Por quê? Porque estava ligado à questão da renda. Então, a pessoa precisava comprovar determinada renda para votar ou para se candidatar a um cargo público.
E isso, esse critério foi retirado com a Constituição de 1891, mas não representou um grande avanço, um avanço assim muito grande. Então, vamos às principais características, às principais decisões. O que anteriormente eram chamados de províncias passaram a se chamar estado. Então, a província de Minas Gerais, a província do Rio de Janeiro, a província de São Paulo passou a se chamar Estado de Minas Gerais, Estado de São Paulo, Estado do Rio de Janeiro. Okay? E o país, com o nome originalíssimo, se chamava Estados Unidos do Brasil. Originalíssimo, né? Depois nós vamos ver a bandeira, inclusive, muito parecida com a dos Estados Unidos, só que verde e amarelo. O poder do Estado foi dividido em três, aquela ideia iluminista do Montesquieu, né, executivo, legislativo e judiciário. Aqui, né, a grande diferença é a ausência do poder moderador que tinha na Constituição de 1824, que era dado ao imperador. O mandato presidencial foi fixado em 4 anos, sem direito à reeleição. Isso é importante destacar. As eleições eram diretas, ou seja, com voto, né, das pessoas consideradas aptas a votar. Com o voto aberto, ou seja, o voto não era secreto. Podiam votar maiores de 21 anos que não fossem analfabetos, mendigos, soldados ou religiosos. A Constituição não fazia referência às mulheres. Os povos indígenas, esquece, não foram citados na Constituição. Um outro aspecto de grande ruptura entre a República e o Império é a questão da separação do Estado e da Igreja, porque na Constituição de 1824 nós tínhamos uma religião oficial e agora nós já não teríamos essa religião oficial e foi instituído o casamento civil. Agora nós vamos falar sobre a República do Café com Leite, ou República Oligárquica. Eu gostaria de destacar alguns aspectos desse nome, porque ele é contraditório, República e Oligárquica. Né? Não sei se vocês lembram, quando vocês estudaram a Grécia Antiga, vocês tinham a questão do modo de governo república, republicano, e o modo de governo oligárquico. O que é a república? República quer dizer governo, entre aspas, aí, governo do povo, né, das coisas públicas, ou seja, do povo. Significa que, pelo menos no nome, pelo menos na ideia, o povo deveria participar das decisões políticas, o que não acontecia de fato. E a oligarquia é o governo de poucos, de apenas poucos. Então, república oligárquica é uma contradição. Então, é um nome bastante contraditório. Esse nome café com leite dá a ideia disso que vocês estão vendo na imagem. A partir de 1894, nós tínhamos ou presidentes de São Paulo ou de Minas Gerais. O café de São Paulo e o leite de Minas Gerais. Ok? Então, os produtores de café principalmente estavam em São Paulo e os produtores de leite em Minas Gerais. Ok? Então, quais eram os arranjos políticos que nós tínhamos aí na República Oligárquica? Primeiro, a nível municipal, a nível, vamos colocar mais local aí, o coronelismo. Quem eram os coronéis? Eram ricos fazendeiros. Essa questão dos coronéis, ela surgiu aí no período regencial, em que homens foram como que aliciados pelo Império para reprimir aí situações em que houvesse algum tipo de revolta, em que houvesse algum tipo de rebelião contra o Império ou tentativa de se retornar ao domínio de Portugal. Então, esses coronéis foram instituídos já, né, na época do período regencial, então já no século XIX, no período do Império. Então essa galerinha foi ganhando poder econômico, político aí com o tempo, e
também era um poder militar, era uma espécie de policiamento que se tinha aí no Brasil. Eles exerciam um poder municipal que controlava a população por meio da violência institucional, social, econômica e física. Pensemos na questão do voto aberto aí, e eles eram aqueles que garantiam, né, os votos aí para manter a oligarquia no poder, né, para manter ou a oligarquia paulista ou a oligarquia mineira no poder. Okay? Além disso, garantiam a permanência da elite oligárquica no poder por meio de troca de pequenos favores. Isso ficou conhecido como clientelismo. Esse clientelismo era basicamente ele arrumava uma vaga no hospital para um parente, e aí a pessoa ficava devendo esse favor para ele que deveria votar. E aí, se não votasse, porque o voto era aberto. Outra prática era o voto de cabresto, né? Justamente isso. Você tem as pessoas ali que estão sob, entre aspas, a sua proteção, como se você oferecesse uma proteção, e aquelas pessoas obrigatoriamente vão votar em você e no fulaninho de tal que você indicou. Isso é o voto de cabresto, ok? E aí de você se não votasse, né? Porque o voto era aberto. Então, tinha gente para te vigiar. Outro aspecto aí da política da Primeira República, da República Oligárquica, era a política café com leite. Esse acordo ele já era de ordem federal, de ordem nacional. Era um acordo para manter Minas Gerais, né, o presidente ou da oligarquia de Minas Gerais ou da oligarquia de São Paulo, ou do café ou do leite, ok? Então, ou de São Paulo ou de Minas Gerais, café ou leite. E você tinha a política dos governadores, que foi idealizada e foi criada pelo presidente Campos Salles em 1906, que consistia na não interferência do presidente nos assuntos estaduais, ou seja, o governador, ou algumas pessoas chamam de presidente do estado, eles teriam autonomia, por exemplo, de aumentar impostos estaduais sem a interferência do presidente em troca de apoio político. Então, era uma troca de favores geral. Então, é o que nós podemos perceber. Por último, nós vamos falar de um acontecimento bastante importante que ocorreu em São Paulo, que foi o Convênio de Taubaté. O principal produto de exportação do Brasil era o café, né, estava concentrado aí na região de São Paulo, basicamente. Taubaté era um dos polos de produção de café, era basicamente uma segunda capital do estado de São Paulo na época, né? E aí nós temos um problema gravíssimo, porque houve uma superprodução de café. E eu já disse, quando você tem muito um produto no mercado, o preço dele tende a cair e a cair bastante. Esse convênio ele foi tratado aí entre os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, e basicamente foi o que aconteceu. Para evitar a queda do preço, os governadores, o governo ficou responsável por comprar o excedente de produção, ou seja, o que não era vendido era comprado pelo governo, para garantir o preço e o alto lucro do produtor de café, ou seja, para garantir que aquela galera continuasse rica. Essa estratégia beneficiou bastante, primeiro, a elite cafeeira e também evitou um eventual agravamento da crise, um eventual piora na vida das pessoas mais pobres aí que haveriam de ficar aí desempregadas, né? Não é um bem direto, mas também evitou que um mal ainda pior acontecesse. Porém, utilizou dinheiro público que poderia ser
empregado em outros setores, como o da industrialização, da indústria, que estava aí crescente, que estava aí para nascer. Elevou as dívidas do Estado de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro com os bancos externos. Então, causou problemas, né? Então, o convênio de Taubaté, ele é uma interferência do Estado na economia. Basicamente isso. A não interferência do Estado nós conhecemos por liberalismo, mas isso aqui é claramente uma interferência do Estado para manter um determinado setor da economia aí de pé. Vamos para as atividades, que são bastante tranquilas. Explique com as suas palavras o que foi a política coronelista. Está bastante tranquilo, a número 1. A número 2, quais são as principais características da Constituição de 1891? Eu deixei aí, bastante importante aí, bastante informações sobre a Constituição de 1891 no vídeo. A número 3 é uma questão de múltipla escolha, que você vai falar sobre a ideologia republicano que ganhou força a partir de 1870. Então, leia com bastante atenção esse enunciado e responda. Há informações bastante claras aqui para você responder esta número 3. A número 4, falando em questão de política do café também, muito tranquila para você perceber aí. Eu dei dicas aí bastante importantes quando eu falei do convênio de Taubaté, então está bastante tranquilo aí. A número 5, nós vamos falar sobre a questão do coronelismo de novo na Primeira República. Então, procure a questão correta aí. Eu expliquei bastante para vocês, dei bastante detalhes, então eu creio que essas atividades estarão tranquilas para vocês realizarem. Deus abençoe vocês, bons estudos. Qualquer dúvida, eu estou à disposição para atender.